Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 18 de janeiro de 2016, segunda-feira. O verbete é de número 3.636. Ele contém 5 páginas, 39 logias e 16 máximos. O título é SIAJUC, da especialidade para Direitologia, e vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa professora Lani Galdino. A professora Lani é graduada em Direito e Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Contábil, Econômica, Financeira e Direito Tributário. Ela é brasileira, natural de Novo Aripuanã, no Amazonas, e voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2004. Docente em Conscienciologia desde fevereiro de 2006 e tenepsista desde julho de 2007. Vamos à definologia. O Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia, SIAJUC, é o organismo conscienciocêntrico fundado em 21 de julho de 2002, em Foz do Iguaçu, Paraná, pertencente à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacional, Unicim, formado por profissionais do direito, voluntários ativos da Conscienciologia, para prestar assessoria jurídica e parajurídica às pessoas físicas e instituições integrantes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, a CCCI. Na pensenologia, nós chamamos atenção para o holopensene pessoal da assessoria jurídica, a mudança positiva no holopensene da consim conselheira, o holopensene da resolutividade e o holopensene da proatividade. Na fatologia, destacamos o SIAJUC, a assistência gratuita aos voluntários e instituições da CCCI, a necessidade de dizer não ao atendimento das causas de cunho particular dos demandantes, a relevância do parecer do SIAJUC para a comunidade conscienciológica, as causas pululantes da CCCI. E na parafatologia, o amparo extrafísico qualificado experienciado pelos conselheiros, a TENEPS norteando as inspirações para as soluções dos problemas dos demandantes, a lida com os assédios interconscienciais, os desassédios interconscienciais a partir do posicionamento jurídico e parajurídico do SIAJUC. A divisão detalhismo conta com 21 sessões. E na divisão argumentologia, nós gostaríamos de chamar atenção para os seguintes tópicos: elucidação, para fins de esclarecimento quanto à atuação preponderante do SIAJUC, enquanto conselho da Unicim perante a CCCI, e 7 itens elucidativos dispostos aqui em ordem alfabética. Também a listagem é referente a condutas. Ao largo do desenvolvimento das tarefas no Conselho, foram estabelecidas 6 regras com a finalidade de otimizar a consecução harmônica dos trabalhos. Então, são apresentadas aqui essas 6 regras. E também o tópico profilaxia, que traz o seguinte: a manutenção dos trabalhos no SIAJUC requer certas profilaxias, a exemplo das 5, visando o bom desempenho e harmonia intergrupal. Então, vale a pena conferir estes itens aqui. Na remissiologia, indicamos os seguintes verbetes: acerto grupocármico, assessor jurídico para diplomata, comunidade conscienciológica cosmoética internacional, mediador e Unicim. A frase enfática: contribuir com o desassédio interconsciencial parajurídico do SIAJUC representa despojamento megafraterno, digno do amparo do orientador evolutivo, promovendo a reconciliação grupal. Questionologia: você, leitor ou leitora, profissional da área jurídica, motiva-se a participar desse trabalho? Tem interesse em lidar com as questões paradiplomáticas na CCCI? A bibliografia traz 2 referências e a mega-análise elaborada pela equipe da Ciclosapiens traz os seguintes pontos: jurista, parecer, conselho, jurídica, colegiado, assessoria, direitologia, juridicoteca,
consultoria, reconciliação, jurisconsulto, paradiplomacia, esclarecimento, jurisprudência, paradireitologia, argumentologia, grupocarmologia, paradireitocracia, sobrepairamento e conscienciometrologia. Bom, professora Alane, nós temos por hábito solicitar logo de início, antes de começar as questões, ao verbetógrafo que ele coloque os motivos, ou ela, né, verbetógrafo, coloca os motivos ou razões que levaram a escrever sobre o verbete em questão. Você poderia colocar para a gente? Sim, boa tarde a todos. Isso aqui foi motivado pelo realmente do convite do trabalho que eu tive para participar desse conselho, né, para coordenar o CIAJUC, que é esse Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia, a partir de meados do ano de 2014. Então, inclusive, quero agradecer uma dica da professora Cristina Aracaki, que eu espero que esteja nos vendo aí pela web, que é uma das coisas que ela falou assim, logo que eu entrei, Alane, que tal escrever sobre CIAJUC? Aí eu guardei essa informação e quando eu tive um pouquinho mais de conhecimento do trabalho que era desenvolvido pelo Conselho e também o relacionamento que foi, né, se foi tornando, que eu falo, as teias que a gente foi fazendo junto com os nossos conselheiros, eu fui percebendo e anotando tudo que a gente ia vivenciando e falei, bem, acho que é a hora de, inclusive, esclarecer o que é esse conselho na comunidade conscienciológica. Porque há ainda uma confusão, né, das pessoas, de conceito, das pessoas acharem que o Conselho Jurídico da Unicim é a IC, né, a instituição Juriscons, que estuda, né, o paradireito, na realidade. Nesse caso aqui, são atendimentos mesmo que a gente faz, né, jurídicos dentro da comunidade para fazer o quê? As conciliações, os desassédios, né, tudo que eu estou expondo aqui no verbete. Então, eu falei assim, acho que é bom esclarecer isso, e como não havia nada escrito sobre o tema, eu falei, eu vou escrever, eu acho importante. Então, antes disso, escrevi um artigo na revista Consciência, defendi no fórum da paradireitologia do ano passado também, um artigo falando desse assunto, que é para poder deixar a coisa quanto mais aberta e clara para todo mundo, melhor. E um outro motivo é chamar, né, as pessoas para virem, principalmente os bacharéis em Direito, para participarem desse trabalho. Que é um trabalho muito interessante. Você, por exemplo, em geral, quando a gente voluntaria, tem que ser só para voluntários, está aqui na definição. Quando você voluntaria, você é bacharel em Direito, por exemplo, que é o caso, e você está em uma IC, você tem a visão daquela IC. Então, só daquela IC. Eu já passei por isso, porque eu era voluntária do IPC. Então, quando você faz parte de um trabalho como esse, que você tem a condição de ver tudo o que está acontecendo nas outras ICs, né, porque chegam demandas, como eu falo aqui, de toda a ordem, de todas as origens, né, das outras ICs, então você começa a ter uma visão mais ampliada, você começa a ter realmente uma cosmovisão, e você também, eu acho mais importante que eu acho, você começa a ficar mais fraterno, né, com o problema do colega, com o problema das pessoas que chegam ali para pedir ajuda, porque já que chega ali, estão precisando de ajuda. Então, você começa a entender melhor e ficar mais fraterno, e para mim isso é o maior ganho que eu estou tendo enquanto estou à frente desse conselho. Muito bom. Eu acho importante aí, dentro do que você está falando, em qualquer grupo, né, há necessidade da manutenção da coesão social, né, senão o grupo se desfaz. E o direito, ele é um dos agentes, vamos dizer assim, que tem essa função, né, de regulação das relações e de coesão social. Se você não tem regras em qualquer grupo, o grupo não se mantém. Então, isso é fundamental. E nós somos um grupo numa escala mais ampla, a CCCI, né, a comunidade, e o direito e as regras de funcionamento e o paradireito, elas são fundamentais justamente para a nossa coesão. Então, quando você traz esse tema do CIAJUC, o CIAJUC está à frente disso, né, justamente até de uma maneira, obviamente, legitimada institucionalmente, porque está ligado à Unicim, e tem essa finalidade de atuação, como você vai explanando aqui ao longo do verbete, mas a gente tem essa visão que é a de coesão. No final das contas, é a coesão social da CCCI, quer dizer, a manutenção de uma harmonia para que isso se mantenha,
né? Porque do contrário não haveria. E mais do que nunca o SEAJUC ele é fundamental existir, né? Então esse trabalho é muito importante. Com certeza. E eu vejo que essa questão, para haver essa coesão, é aí que a gente atua, porque muitas vezes tem mal entendidos, né? Más interpretações em determinados grupos, em determinados voluntários, ICs e seja lá aonde for. Então você começa a explicar, explanar o que é aquele problema, né, que não é daquele tamanho, que ele pode ser resolvido de uma outra forma. Isso faz o quê? O desassédio, e aí a coisa, né, harmoniza, aí há a coesão. Então é realmente muito importante. Bom, então vamos aqui agora, iniciando com as primeiras questões dos teletertulianos. Questões vindas de Curitiba. A verbetógrafa professora Lani. Na estrangeirismologia, página 12, segunda linha, como você consegue ter a autodisponibilidade full-time frente às atividades do SEAJUC e sendo profissional autônoma ou vinculada a algum escritório com outros advogados, concursada ou não? Na realidade, no meu caso, né, eu sou funcionária pública, então não estou ligada a um escritório, mas realmente tenho essa questão de ter uma atividade e fazer meu voluntariado no SEAJUC. Para mim, essa questão aqui é não só nesse conselho. Eu tenho comigo essa disponibilidade para o trabalho voluntário, full-time, faz tempo. Então, assim, desde quando eu entrei na Conscienciologia, que eu comecei a entender como é que funcionava o trabalho e entender a importância de cada trabalho que você faz dentro de uma IC. Então, eu falei assim, para mim, eu vou levar isso como um princípio. Então, isso não quer dizer que eu esteja todos os dias presencialmente no local de voluntariado. Isso não é assim. Mas eu estou linkada, principalmente pensenicamente. Eu checo meus e-mails quando dá mais de uma vez ao dia, e eu tenho comigo essa questão. Não, eu tenho que estar disponível para esse trabalho, porque se alguém pede uma ajuda de determinada origem, se eu sou uma voluntária, né, se eu me disponibilizo a doar o meu tempo e o meu conhecimento para esse trabalho, então eu vou fazer o máximo que eu posso para estar disponível para ajudar. Então, para mim não importa a hora que eu vou resolver isso, quanto tempo vai levar, então eu tenho comigo, tanto que é um tema que eu pesquiso, é a questão da autodeterminação. Então eu tenho essa questão. E outro que o verbete que eu defendi é a questão do poder de realização. Então eu tento não deixar as coisas paradas para gerarem assédios. Inclusive eu tenho aqui no verbete eu falo sobre isso. Quanto mais você posterga uma ação, mais assédios em cima daquilo você vai ter. E vai ser muito pior para resolver. Então eu prefiro resolver logo. Primeiro, eu estou desassediando. Segundo, eu estou ajudando. E, para mim, eu estou aprendendo, que é o que eu mais tiro do meu trabalho, do voluntariado, é aprendizado. Então, é assim que eu faço. Perfeito. Segunda questão. Na fatologia, página 12, quinta linha, por que existem assessores participantes do conselho com pouca atuação? Então, isso aqui, quando eu comecei a escrever esse verbete, né, eu até tinha... Esse aqui era um choro, né? Eu estava chorando para ver se alguém se sensibilizava e trabalhava um pouco mais, contribuía um pouco mais. Não dizendo que as pessoas não contribuam, mas há pessoas mais motivadas que outras, há pessoas mais conectadas com o trabalho que outras, né? Mais recentemente, né, a gente desenvolveu em conjunto, está aqui meus amigos para não deixar, né, eu mentir, uma ferramenta que a gente consegue. Nós fizemos uma planilha, e nela nós conseguimos ver exatamente os trabalhos que estão ali acontecendo, e ainda conseguimos colocar escala para os conselheiros dos trabalhos vindouros. Então, hoje em dia, não há quem se esquive de receber nenhum trabalho. Então, essa questão de a pessoa ficar pouco atuante vai realmente ficar, por hora, né, eliminada, porque assim, a pessoa vai cair o trabalho para ela. Aí a gente vai ver se a pessoa está posicionada para fazê-lo ou não, entendeu? Mas assim, a gente mais ou menos está tentando fazer com que a coisa fique equânime, todo mundo participe, né, de uma forma, ninguém fique sobrecarregado, a pessoa cheia de trabalho e a outra sem nenhum. Então, a gente está fazendo essa distribuição, estamos testando, né, um método novo, que eu acho que vai funcionar, entendeu? Pode falar no microfone.
Eu só gostaria de contribuir com a professora Lani, no sentido de que tem alguns conselheiros que atuam em determinadas áreas na SOCIM e que, às vezes, essa atuação pode ter algum nível de conflito de interesses. Então, assim, muitos dos nossos colegas advogados aqui não atuam junto ao SEAJUC justamente por esse motivo, né? Porque tem escritórios e, às vezes, tem algum tipo de... Bem, Marlene, só também para falar, mas tenho colegas que atuam aqui, existem, eu até anotei aqui, que eu sabia que isso vinha à baila, né? Existem umas diretrizes do SEAJUC, inclusive elas datam de 2012, de dezembro de 2012, e lá são listadas as formas de participação no Conselho, como que a pessoa pode contribuir. Então, nós temos conselheiros, primeiro eu vou até falar para todo mundo, os conselheiros eles podem, primeiro, ser daqui, de Foz, como ser de fora. Eu tenho conselheiros de outros estados. Qual é a condição principal, né? É que ele seja voluntário e que seja bacharel em Direito. Ele pode, o conselheiro fixo, ele é residente em Foz e ele não advoga, tá? É a primeira condição. E o outro conselheiro, que é o participante, ele não reside em Foz e também não advoga. Eu tenho pessoas assim, voluntariando no SEAJUC. E existe a outra figura, que é do consultor técnico. Então, nós temos pessoas... Que é a maioria hoje, né? Que é a maioria do SEAJUC hoje, porque são pessoas que trabalham na área jurídica. Se eu for dizer assim, se o SEAJUC dissesse, não queremos ninguém que advogue, esvaziaria, não teriam pessoas para trabalhar. E outro, seria um contrassenso. Por quê? Nesse período que eu estou aqui, já houve várias causas jurídicas, que eu precisei dos advogados para irem lá defender a causa, entendeu? Sair aqui do negócio do voluntariado interno e ir, né, para a lida lá, junto aos tribunais, para poder resolver o assunto. Então, as pessoas que advogam, que queiram contribuir com esse trabalho, estando fora de Foz, por exemplo, venha, porque pode. Isso é possível, eu tenho conselheiros, consultores em outros locais. Então, isso está explícito nas nossas diretrizes de trabalho, entendeu? É o tio Sam apontando o dedo, fazendo a venha. convocação. Venha para o SEAJUC, pessoal. Outra questão. Na fatologia, página 12, 8ª linha, quais são algumas das principais causas pululantes da CCCI? Bem, existem causas de toda a ordem, como eu falei, essas causas judiciais, né? As causas que vêm sempre nos meus verbetes, Porto Seco, né? Que é a instalação ameaçadora de um Porto Seco aqui na área da Cognópolis, mas tem demandas de toda a ordem. Então, eu tenho uma planilha que eu controlo cada demanda que chega para a gente, desde o pedido de um termo, né? O modelo de um termo, de voluntariado, por exemplo, a uma ação judicial. Então, eu computei, ao final do ano agora, de junho de 2014 até dezembro de 2015, foram 79 solicitações. Então, assim, é muita coisa para um conselho que não é tão grande assim, né? Então, há de tudo, né? Então, são muitas causas, de tudo. Aqui eu falo, né? Problemas entre IC e voluntário. Problemas entre I6 e I6, né? Estrangeiros que moram aqui, por exemplo. Tem aqui, nós temos a comunidade, condomínios, né? Problemas entre os vizinhos voluntários. Por exemplo, tivemos que colocar aqui uma bandeira da ONU, que o professor Valdo, na época, queria. Nós temos que correr do dia para a noite, em 3 dias, e fazer um parecer para ver se nós poderíamos ter essa bandeira. Nós tínhamos pessoas aqui que trabalham, né, conselheiros que são especialistas nessa questão da ONU, né? Então, fizemos um parecer. Então, há de tudo, assim. Aqui, parecer aqui para a apresentação das tertúlias, por exemplo, nós fizemos um parecer para isso, você sabe disso. Então, de todo jeito. Então, há trabalho. Então, só é chegar para contribuir, que há bastante lugar para todo mundo e nas mais variadas temáticas, entendeu? Fazer a pergunta? Você coloca na antonimologia, número 1, na página 12, escritório de advocacia. Mas mesmo agora você estava falando que o SEAJUC mesmo, às vezes, tem que ir com os advogados lá. Isso não dá um paradoxo? Não, porque é o seguinte, os advogados que trabalham conosco, eles trabalham de forma voluntária.
Entendeu? Então, o escritório de advocacia, as pessoas cobram pelo trabalho. Então, toda pessoa que vem aqui trabalhar para a gente, contribuir nesse conselho jurídico, ele sabe que é um trabalho sem remuneração, de graça. Entendeu? Pro bono. Então, dá pro bono, né? Não dá esse conflito. Entendeu? Você também poderia explicar Aham. a frase enfática? Qual é o nome? Essa frase enfática. Isso. Frase enfática. Frase enfática. Ah, tá bom. Frase enfática, né? Contribuir com desassédio interconsciencial para jurídico do CIAJU, que representa despojamento. Então, vamos por parte. Então, o que é o desassédio, né? Para você que está chegando na Conscienciologia faz pouco tempo. Então, o desassédio é você resolver um conflito, né? Que a gente sabe que trabalha, a gente conhece um pouco mais dessa questão multidimensional e começa a entender que muitas das intrigas, dos conflitos, né? Ali a pessoa não está sozinha, não é aquele problema só dela com aquela pessoa. Existem companhias extrafísicas que estão fazendo a pessoa pensar daquela forma, um assédio. Às vezes companheiros de milenar dela, que ela nem sabe, que está ali, ó, não faz isso. Ou então, faz isso, arranja confusão com aquela outra pessoa. Enfim, isso aqui eu estou falando didaticamente. Mas então o desassédio é isso, é a gente chegar, aí chega uma pessoa lá no conselho e fala, tive um problema na instituição que eu voluntario assim, isso aqui não pode acontecer, isso é um absurdo, que não sei o quê. Aí a gente atende aquela pessoa, entende o que ela está falando, né? Então faz uma limpeza da pessoa. Exatamente, uma limpeza energética, né? E aí você vai tenta fazer uma mediação, chama a instituição da qual ela está se queixando, ver qual é o problema, ver como é que você consegue resolver e ver se no final você consegue ali uma reconciliação, né? Que as duas partes saiam bem daquele problema, entendeu? Então, é essa questão que a gente fala do desassédio, né? Interconsciencial, né? Entre consciências. O parajurídico justamente por isso, porque a gente não está falando assim só do direito, né? Um ganha e outro perde. Não, a gente entende que tem outros fatores que fazem com que aquele problema esteja existindo. Então, a gente trabalha energia, a gente advoca amparadores. Não é tão superficial o problema. Não, é profundo, é o contrário, é profundo. E eu digo que representa despojamento mega fraterno, porque a pessoa tem que estar disponível a participar disso, porque ali ela vai pegar uma rebarba também. Então, não é fácil eu chegar para uma pessoa e tentar falar, fulano, isso assim, assim e tal. A pessoa não entende, às vezes ela te ataca, sem entender, porque ela está meio acompanhada, às vezes, de te ataca assediadores. energeticamente ou fisicamente? Energeticamente, né? Só que tem um impacto, você sente aquilo, então você... Infelizmente ainda não chegamos. Então você tem que trabalhar suas energias, que eu falo aqui, aí entra a TENEPS, né? Para poder ajudar no desassédio, para poder você conseguir fazer com que a pessoa fique mais calma, ou seja, você começa com isso tudo, fica fraterno. Você começa a entender os problemas e dizer assim, gente, então, eu preciso ser mais assistencial. Não é fácil. Não é fácil. Tem que e eu falo que é digno de amparo de orientador evolutivo, que é essa consciência mais evoluída. Então, um amparador de função. Primeiro, amparador de função, né? E aí depois a gente fala, a gente entende, né, que um dos maiores amparos que a gente tem é dos evoluciólogos mesmo, porque também nós entendemos que esse trabalho, nós não estamos fazendo ele pela primeira vez. Nós já fizemos isso em outras vidas. Então, a gente já tem um traquejo com isso. Então, o amparo se instala e a gente promove o quê? A reconciliação grupal. Entendeu? Desassedia aquela pessoa para poder, aí com isso já desassedia lá a instituição e aí fica de acordo com o que o Loche falou, começa a haver a coesão do grupo, tá? Oi, Lânia, parabéns pelo verbete. Obrigada, Júlio. Seguindo nessa linha, uma sequência aqui, me chamou a atenção na sinergismologia da página 13, segunda linha. O sinergismo demandante e conselheiro. A minha pergunta é assim, como fica esse sinergismo demandante e o seu CPC, conselheiro e o seu CPC e a CGC? Bem, primeiro assim, a questão do sinergismo do demandante e do conselheiro, né? Então, a pessoa tem que estar posicionada, o conselheiro tem que estar posicionado para atender aquela consciência. Então, ele vai fazer a conexão, por isso que eu falo aqui em uma outra parte, no final, que eu falo que a TENEPS é fundamental, o autodesassédio é fundamental para esse trabalho. Isso ela vai fazer a conexão com quem chegou para pedir ajuda dela. Tá?
ela vai ter que também, já que ela chegou para esse trabalho, vai ter que ter alguns códigos de postura, por exemplo, cosmoética. Entendeu? Ela sabe que ela tem que fazer esse trabalho de uma forma cosmoética, ajudando, assistindo. Ela não pode, de forma nenhuma, fazer entrar na onda do assédio da pessoa. Entendeu? Então, aqui ela vai botar vários códigos de valores dela. A cosmoética, o fraternismo, a intercompreensão. São os códigos de valores pessoais dela. E isso vai fazer com que o desassédio aconteça. Entendeu? Esse código que ela leva de pessoal, esses valores que eu estou falando aqui, os CP6, vão contribuir para o grupo. Nosso grupo é afinizado nisso também, que é o tal do código, né, grupal de cosmoética. Então, tudo está afinizado, entendeu? É o negócio do sinergismo, as coisas andam em conjunto. É por isso que o grupo funciona, é por isso que os conselheiros agora, o negócio está produzindo, está positivo, existe esse sinergismo. Senão a coisa desanda. Entendeu? Questões de São Paulo. Professora Alane, na Pensenologia, página 12, primeira linha, gostaria que relacionasse o holopensene pessoal da fraternologia com o tema do verbete. O que eu estava falando ainda há pouco, quando você começa a trabalhar com esses assuntos, que eu falei, você sai de uma IC, começa a trabalhar num conselho como esse, tendo a visão de conjunto, que ali você vai atender a todas as ICs, você só vai se sustentar, só vai se manter no trabalho, se você começar a desenvolver essa intercompreensão e esse fraternismo. Então, assim, é muito importante acontecer. E isso vai naturalmente. Então, eu até anotei aqui, que eu queria falar para vocês, não sei se vai ter oportunidade depois. Eu fui no SCP-2, então eu tinha recém-chegado no conselho, no CIAJUC, né? E aí eu fui perguntar para a Conciex, né? Por favor, dá uma luz, né? Dá uma luz aí para ver o que eu faço para poder chegar mais gente para trabalhar, porque eu vejo que tem muito trabalho e eu estou, assim, com poucas pessoas, não estou conseguindo atender a demanda. E aí foi interessante que a resposta, ele falou assim, ó, não fique desassossegada, siga trabalhando, a prática irá evidenciar e gerar coesão e homeostasia, o que tornará, que eu entendi, a prática quase irresistível. Então, é isso que a gente está querendo. A gente está querendo fazer um conselho forte, né, para poder ele ficar irresistível. As pessoas tenham vontade de trabalhar, de contribuir com esse trabalho do CIAJUC. E aí depois ele falou assim, para-direito é um dos pilares da nossa intercompreensão. Então, achei assim, fantástico, o negócio é profundo e é por aí. Então... É interessante isso que você está trazendo, e o que você colocou no verbete, né, do holopensene da fraternologia, que o para-direito está muito associado com a questão do universalismo. Né? Você já citou aí várias vezes de sair de uma IC, e a partir do momento que você começa a ver todas as ICs, pegando o recorte que você fez, né? É muito essa questão de sair do paroquialismo e ir para algo mais amplo, mais universal. Então, você não vê só sobre uma ótica, né? E isso entra a questão da pluralidade. Pluralidade de abordagens, de pontos de vista, né, de pensenidade. E veja, quando você ressalta isso, aparentemente, as pessoas podem achar, a pessoa que já está na Conscienciologia já teria isso já bem desenvolvido, né, bem estabelecido. E a gente vai ver que não. Quer dizer, nós estamos fazendo força para, não é? E isso que você ressaltou aí já várias vezes é uma ótima oportunidade ou um meio para que a pessoa desenvolva essa questão mais universalista. Né? Tem muito a ver com a questão do direito internacional também, né? Quando você já sai daquela questão assim, do costume local, das regras locais, e começa a pensar de maneira mais ampla. Mais ampla. Aí a gente remonta o que o Valdo sempre comentava em tertúlia, em mini-tertúlia, da CCCI ser, e principalmente a Cognópolis, um ensaio para o Estado Mundial. Então a gente começa a ver aí, pegando o que você está trazendo, né? A ponte, uma das pontes é justamente essa. Quer dizer, a pessoa ela pode estar numa IC, mas ela não precisa pensar IC-centricamente a partir daquela IC. Ela pode pensar de maneira universal, de maneira mais ampla. E a gente pode ir até mais além, quer dizer, a pessoa não deve pensar só a partir de CCCI, ela tem que pensar além da CCCI também.
Então, é claro que a gente tem isso mais teoricamente, mas tem que fazer todo o esforço. E é interessante que você está dando aí alguns exemplos práticos de como desenvolver, que no fundo, é a pensenidade, né? Desenvolver uma pensenidade ou uma mentalidade mais fraterna, mais universal, e passa por essa pluralidade, né? E tem uma coisa que você falou aí, que eu estava até esquecendo, hoje eu, dando uma olhada, né, estudando para o verbete aqui, para a apresentação, e aí eu lembrei, eu falei, eu vi um manuscrito do professor Valdo no timeline da Fundação das Juriscões. Tem um manuscrito lá que eu acho que foi a primeira... um dos primeiros sinais de que ele queria que houvesse um conselho jurídico, né, que foi o primeiro fundado, ou já estava pensando na IC da Paradireitologia, e aí eu tentei ver, eu tirei uma foto do timeline, estava meio ruim, mas olha que a primeira coisa que ele fala lá no manuscrito dele, Estado Mundial. Então, ele associava essa questão do conselho do CIAJUC com o Estado Mundial, direito interplanetário, está lá, empresa multidimensional e direito internacional. Pareceres e pareceristas, voluntariado e direitos autorais e princípios conscienciológicos, né? E eu acho que a palavra de falar é holding de lá, não sei. Então, não sei se ele pensava nisso também. Mas é muito interessante, eu acho que foi isso aí que a gente está no Holopensene. Entendeu? Justamente. Quer falar? Lani, eu queria só que você pudesse falar um pouco sobre a definologia. Quando você coloca aqui o Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia, CIAJUC, é o organismo conscienciocêntrico fundado em 21 de julho de 2002, em Foz do Iguaçu, pertencente à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacional, Unicim. Quando eu vi esse verbo aqui, eu comentei aqui com o professor Rafael, que está do meu lado, que eu achava que, não sei, vou debater com você. Eu penso que o componente talvez seja mais adequado, porque o pertencente fica, no meu entendimento, tá? Na primeira leitura, uma pessoa que vai pegar o verbete, vai passar o olho, não sabe o que é CIAJUC, não sabe o que é Unicim, pode ter uma ideia de que o conselho dentro da Unicim, pertence de forma restrita à Unicim. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo o CIAJUC como um conselho independente. Bem, ele compõe, assim como todas as ICs compõem a Unicim. Não sei se você pensa dessa forma. Bem, a gente pode aqui tirar uma conclusão, né, dentre a gente aqui. Mas até eu anotei aqui que o estatuto, né, da Unicim, eu tirei essas palavras de lá. Então, ele fala assim, que pertencem à Unicim, né, os conselhos, que é até bom eu falar aqui, né, está no artigo 42. Então, uma coisa que ele fala, o que são os conselhos, só para entender. Os conselhos definem as políticas de governança. Eles são autônomos. Tá? Então, se é autônomo, não pertence, ele compõe. Mas, deixa eu só concluir aqui. Ela fala que não é executivo, né, ele não gerencia nada, mas ele exige boa gestão. E ele lá lista, né, que é o CIAJUC, por exemplo, é o Conselho Financeiro, o Científico, de Neologismos, os Colégios Visíveis, as E6, que são as empresas conscienciológicas, né, os empreendimentos conscienciológicos, o Conselho de EPICONs, o Conselho de Gestor da Unicim, o Conselho das I6, o Conselho de Intervoluntariado Parapedagógico, e foram criados 2 conselhos que não estão ainda nesse estatuto, que é o de Comunicação e de Segurança. Então, porque o que acontece? A logo da Unicim, ela tem uma roda, né? É uma roda, e lá fala, tem o núcleo básico, né, que é administrativo, né, financeiro, para a diplomacia, e há, ao redor dessa roda, todos os conselhos, então estão linkados. Então, a gente vai ter que só ver o que mais se adapta, se pertence, se é... Qual é a outra? Compõe, eu acho que é um mas conselho que está ligada lá, componente. que está na raiz, que está no estatuto falando que pertence, que são organismo da Unicim, está. Mas a gente pode mudar isso aí, né? Estatuto é sempre... Aí O ideal é mudar o estatuto todo ano, como dizia o nosso chefe. Né? Que seria o ideal a gente fazer uma análise e uma reavaliação todo ano dos estatutos. O que eu ia comentar é justamente isso. Pode-se pensar, né, em modificação, mas tem que ver o que é hoje, na atualidade, o que está. Porque até a autonomia, ela pode ser pertencente. O exemplo que me ocorre aqui é a questão que se fala muito, e já se fez, de autonomia universitária. A autonomia universitária, que é muito discutida em universidades públicas, não significa que a universidade é independente do poder público.
Então, ela pertence ao sistema educacional, contudo, tem-se o conceito de autonomia universitária. Então, eu vejo muito paralelo com o que você trouxe do CEAJUC. Ele pode, sim, ter autonomia, mas ele tem um pertencimento, ele é pertencente, ou compõe, para mim, vai ser um componente pertence a algo, quer dizer, o meu braço compõe o meu corpo, mas ele é parte do meu corpo, ele pertence ao meu corpo. Então, eu não vejo muita diferença. Mas eu acho que é legal ressaltar isso. A ideia de autonomia, existem níveis, obviamente, de autonomia. Não exclui necessariamente a questão do pertencimento. Tanto é que existe a ideia, o conceito real de autonomia universitária, que é justamente uma independência do ponto de vista de conteúdo. Por exemplo, o poder público, o governo, o poder executivo, não pode determinar, por exemplo, o que a universidade vai fazer ou tal coisa do ponto de vista de conteúdo, entra em algumas diretrizes, mas ela teria uma autonomia. Que é uma discussão bastante polêmica, tá? Bastante polêmica. Mas, só para a gente botar molho aí no debate, vale a pena, sim, essa discussão, não é? E é interessante também falar da questão de como é que funciona esses conselhos, inclusive, ou seja, que ele é um colegiado, então as decisões são tomadas em conjunto. Né? E outro detalhe, quando a gente, por exemplo, faz um parecer ou chega a uma conclusão de uma demanda que a CCCI está precisando, quando nós, conselheiros do CEAJUC, chegamos a essa conclusão, não há nenhuma instância da Unicim que vai dizer, não, você não pode pensar assim. Não, nós somos o conselho responsável por essa questão, então nós decidimos, nós vimos a questão do direito, né? Vimos a questão do paradireito, do fraternismo, o que é melhor para todos, vimos todos esses aspectos e chegamos a essa conclusão. E aí a gente divulga o parecer para poder ajudar, né, nas questões e formar a tal da coesão. Tá certo. Então, a questão da autonomia e independência, porque é o que eu falei, quando a gente está aqui dentro, a gente sabe exatamente como funciona. Né? Nós moramos aqui, nós participamos de tudo. Mas quando uma pessoa vai acessar isso aqui pela primeira vez, não sei se vai ficar tão claro nesse sentido. Porque é interessante até isso que você levantou, Marlene, porque veja só, vamos pegar dois conselhos até como comparação. Conselho das ICs e Conselho, o CEAJUC. O Conselho das ICs ele é composto pelas ICs. E as ICs, então, elas formam a Unicim, só que elas compõem a Unicim. Agora, a gente não vê, pelo menos aí eu estou falando a minha visão, limitada, obviamente, que o Conselho ele faz algo à parte. Ele está sempre em atuação pela Unicim. Então, a comparação entre esses dois, dá para ver muito bem isso. O Conselho das ICs, que é formado por ICs, então ele é composto por ICs, mas as ICs não pertencem diretamente à Unicim. Elas têm um outro tipo de relação. Agora, o Conselho, o CEAJUC, não, ele não tem nesse nível de autonomia de existência, que ele é algo à parte. Não, ele está dentro, agora ele tem autonomia em pareceres e outras coisas mais. Eu vejo dessa forma, mas é interessante amadurecer toda essa discussão. Já valeu a pena justamente para poder amplificar. Oi, quer falar? Pode falar. Eu gostaria só de acrescentar... liga o microfone, tá ligado? São verbos, né? Isso. Então, eu traria mais um verbo, quer dizer, em vez de pertencer ou compor, também poderia pensar em integrar, é só para estudar. Claro. Tá? Integram. Tá. Muito obrigada. Como a gente está entre advogados aqui, quer dizer, eu não estou nessa, qualquer palavrinha pode fazer uma diferença enorme, né? Então, é importante deixar muito claro. Vamos lá, peraí, você estava na frente, depois ele aqui. Vamos lá. Lani, então aqui na parafatologia, na página 13, a segunda linha, fala das lições evolutivas aprendidas no desenrolar do processo assistencial. Vocês trabalham com mediação de conflitos, então imagino que começa a ter uma forma de lidar com os conflitos. E imagino que talvez isso seja utilizado também nos autoconflitos. Você pode dizer isso, se esse trabalho também ajuda você a lidar, e vocês, né, como um todo, a lidar com os próprios autoconflitos? Bem, para mim é um aprendizado diário, com certeza. Para mim isso funciona, entendeu? Eu tenho uma outra visão, um novo amadurecimento, né, um outro amadurecimento enquanto consciência, com os meus próprios problemas, com meus próprios conflitos, a partir do que eu vejo. Então, assim, a gente está vendo, tratando alguma demanda, alguma pessoa que está pedindo alguma ajuda, você fala assim,
eu consigo ser tão assistencial, né, com essa pessoa? Por que às vezes eu estou me punindo tanto por determinado problema que eu tenho? Você fica, pelas ruminações mentais, por exemplo, né? Então, aí você começa a ampliar a intercompreensão com você mesmo também. Então, é bem interessante essa tua pergunta. E aí, para mim, isso é um processo retroalimentador. Então, você fica mais intercompreensível com você, você amplia mais ainda com a outra pessoa. Entendeu? Então, eu penso assim. Meus amigos querem contribuir? Quer fazer? Desculpa, posso só continuar? Porque aí eu vejo que tem a questão dos códigos inovadores de advocacia interassistencial e esses códigos de paradiplomacia. E estava relacionando isso também com o Código Pessoal de Cosmoética, dentro desse, desse viés também, entende? Sim. Porque eu acho que essa questão da resolução dos autoconflitos tem a ver também com o nosso Código Pessoal de Cosmoética, que tem a ver com o Código de Advocacia Interassistencial. Você consegue ver essas relações? Total. Então, você fica mais intercompreensivo, né, com você e com os outros. Para isso, você tem que aplicar a paradiplomacia, né? Você tem que estar amparado, estar conectado com os amparadores, que eu estava comentando com a Vânia ainda há pouco. Muitas vezes, se você for pensar só no direito, o direito, às vezes, com frequência, dependendo da pessoa, é muito reativo. Então, a pessoa assim, ou perde ou ganha, e é ferro e fogo, e vai aquela coisa. Então, o que a gente tenta fazer, até os nossos colegas que advogam aqui em Foz, eles tentam aplicar com frequência a questão da mediação, da advocacia interassistencial, para ter um resultado diferenciado, porque senão fica até um contrassenso, a pessoa está dentro da Conscienciologia aplicando todos esses conceitos no voluntariado e quando vai lá no seu escritório, fazer a coisa completamente diferente. Então, eu penso que é um esforço, que eles fazem um esforço para isso, e eu acho bem interessante. E o que você falou outra coisa da paradiplomacia e da... Não, eu falei códigos inovadores da advocacia interassistencial, Isso, que tem exatamente. aqui na codigologia. E tem a maior autoridade de advocacia interassistencial, mas não está aqui hoje, né? Que é a Márcia Ram, e ela vai poder falar mais um pouco. Ela deu uma palestra ontem, vai ter um curso sobre isso. Então, realmente é esse esforço que os advogados estão tendo para fazer uma advocacia diferenciada, né? Que seja uma coisa que há o conflito, mas há maneiras mais fraternas de resolver. Enfim, ela que advoga, meus amigos também podem contribuir mais, mas eu penso assim, tudo para mim está conectado. Então, eu penso que começa com o teu código de valor, teu CPC. Acho que o negócio está atrás. Teu CPC vem antes, e aí você vai aplicando em todos esses outros passos, entendeu? E aí vocês têm, então, a intercompreensão, o fraternismo, eu vi aqui também a evitação da mania do priorismo. Vocês devem ter algumas regras, não é, que devem Sim. utilizar depois na solução dos conflitos, a gente não é? fala até aqui atrás, né, que eu coloquei na argumentologia, que são, eu falo da elucidação e falo das condutas, né? Eu não sei se está aqui, mas assim, o que eu penso? As condutas você começa a ter. Então, nós temos alguns basilares, assim. Eu via que, assim que eu cheguei, não tinha muita gente, claro, não tinha praticamente ninguém, mas eu via no Holopensene das solicitações e nas reações que a pessoa, quando chegava uma demanda, falava, mais uma. Tipo assim, que saco, né? Como assim? Como assim? Então, como assim? Mais uma, mas chegou outra, não vou dar conta. Não sei. Calma, tudo se resolve. Então, assim, quando você começa a ter essa acalmia, né, você consegue, né, fazer com que as coisas andem, fluam, e não há causas insolúveis. E não há a pior causa que você não vai conseguir. Assim, não, essa eu não quero pegar. Não é assim. Cadê a tua intercompreensão? Aí você vai lá nos teus códigos de valores que você acha que são verdadeiros para você. Tá bom, então vamos aplicar na prática agora. Entendeu? Que vem tudo isso, né? Cada qual tem seus valores e acha que um basilar que a gente fala que é guarda-chuva aqui é assistência. Então todo mundo aqui está querendo fazer assistência. E quando chega um problema não quer assistir, então alguma coisa, algum valor aí não está desatualizado, não está batendo, então vamos rever esses valores. A pessoa precisa se reciclar, entendeu? Por aí. Obrigada. Oi, Laricel, de novo. Oi, Júlio. Fiquei compadecido ali da tua fatologia na quinta linha, a carência de profissionais da área jurídica para voluntariar. Foi um choro mesmo, já então, falei. Aí eu fui para a fatologia e pensei, tá aí o marketing. Na primeira linha tem ali
uma frase bem legal, que é o amparo extrafísico qualificado, experienciado pelos conselheiros, e na sinergismologia, errei. E na efeitologia, primeira linha, o efeito desassediador da emissão de pareceres a CCCIs. Vamos falar mais sobre isso, que deve ser bem legal. Vamos. Então, assim, primeiro foi essa questão, quando eu comecei a escrever esse verbete, nós realmente não tínhamos praticamente ninguém, e aí a gente chamava, fiz acho que 2 ou 3 chamadas gerais para a lista que eu tinha de 50 advogados. Nada, zero. Um negócio, silêncio absoluto. Eu falei, gente, como é que vai ser isso, né? Então, aí eu peguei os mais chegados, né? Tem aqueles mais chegados que a gente põe embaixo do braço e fala assim, me ajuda aí, né? Por favor, contribui, vamos lá, não é tão ruim assim. E aí, existe esse efeito multiplicador, né? Agora tem um detalhe, né? Eu queria falar que para mim, toda essa virada das pessoas chegarem, que eu falo em empatia, né? Empatia para trazer conselheiros, vai também do posicionamento do epicentro, porque o que eu pensava? Chegava o trabalho, eu dizia assim, não tem ninguém, tem pouca gente, como é que eu vou fazer? Mas se não tiver ninguém, eu vou dar meu jeito de resolver isso. Aí o amparador chega e fala, tá, então eu vou te ajudar trazendo mais um, entendeu? Então eu acho que tem o teu posicionamento também em relação a isso. O amparo, não preciso dizer, eles estão aqui para comprovar, é especial, você fica inspirado, vem os insights na TENEPS, as soluções vêm, você não sabe de onde, os desassédios vêm, você não sabe de onde, claro que você sabe que é do amparo extrafísico, mas parece assim que você não consegue acreditar que aquilo está acontecendo, que aquela solução veio. Qual era a outra coisa que você queria falar, que você citou na efeitologia, né? O efeito desassediador da emissão dos pareceres. Então, eu lembro que no início era assim, era um corre-corre quando tinha uma demanda de um parecer. Você fala, como é que a gente vai fazer? Não tem gente disponível, ninguém queria pegar. Aí eu falei, não, a gente vai fazer esse negócio, entendeu? A gente vai fazer. Calma, de novo, né? Calma, até falo aqui. As pessoas diziam assim, eu vou ser conselheiro do CEAJU que não vou poder fazer mais nada na vida. Eu digo, não, gente, não é assim. É pontual, é por demanda. Vem o problema, vem a demanda, a pessoa resolve. Aquele advogado que está alocado, né? Aquele conselheiro advogado locado para aquele assunto, ele resolve, depois ele tem férias. Eu falo assim, tem férias, tem folga. Então, a vida dele continua normalmente, o voluntariado dele em outras ICs continua normalmente, porque ele vai precisar demandar um tempo para resolver aquele problema. Depois, vamos esperar a próxima demanda. Então, como eu falei, agora a gente já tem um planejamento já temos até o nome do conselheiro que vai pegar a próxima demanda, que a gente não sabe nem qual é. Então, é legal porque tem a isenção. A pessoa nem sabe qual é o problema e vai vir para ela e ela vai ter que fazer o rapport, vai ter que conectar com a pessoa, tentar resolver. Se ela realmente achar que não vai dar conta, chama ajuda, sempre tem alguém para ajudar. Inclusive, nós temos a escala do ajudante, entendeu? Tem a escala do cabeça do problema e quem vai poder ajudar. E assim a gente vai e a coisa está funcionando. E os pareceres, eu vejo que tem às vezes um rolo danado, olha, tem que ter um parecer sobre isso, porque isso está dando problema, não sei o quê, não sei o quê. A gente corre, faz, né? Claro, discute, faz o parecer, depois o negócio calma, pronto, acabou, não se fala mais naquilo. Então é desassediador mesmo, entendeu? É assim que funciona. Fala, Rafael. Só em cima disso? Em cima disso. Tem uma pergunta lá em Não, cima. é só sobre essa questão do ritmo de trabalho que a gente observa é o seguinte, que é um voluntariado que ele tem flexibilidade, ou seja, não é sempre que você tem que estar lá, mas ele exige uma certa prontidão interassistencial, porque uma vez que a demanda surge, você não sabe quando surge, você tem que estar lá, né? Então, dentro disso, eu queria que você comentasse aqui o binômio maior organização, menos sobressaltos. Eu achei bem interessante aqui, bem focado no trabalho. Então, assim, primeiro, a organização vem o quê? Dessa predisposição que você falou, assistencial. Então, assim, eu não sei quando é que vai vir, mas eu estou disponível para resolver o problema que vier. Então, eu já não vou ficar reativa, eu já não vou ser, por exemplo, a priorista. Não, esse problema eu não quero para mim. Então, assim, outra coisa, você tem que ter na tua agenda, eu faço isso, mas eu também sou conselheira do CEAJUC. Tem que estar sendo lembrado o tempo inteiro. Eu também sou conselheira do CEAJUC, eu também vou contribuir. Então, assim, isso vai fazendo com que você vá ficando disponível, vai ficando tranquilo. Quando surge a demanda, você fala, não, isso aqui eu consigo resolver.
E se eu não conseguir, eu falo, vem cá, Vânia, vem cá, Marlene, vem cá, Lani, me ajuda aqui, parará. Aí a coisa desassedia, entendeu? Então, assim, quanto mais você, principalmente pensenicamente, está de predisponível para o trabalho, mais tranquilo você fica e mais fácil você vai resolver o problema. Entendeu? Perfeito. Vamos lá? Página 14, argumentologia, mas na página 15, argumentologia, condutas. Aqui no número 1, acabativa, você coloca o lema demanda recebida e demanda resolvida. Aí eu queria que você relacionasse isso com a minha pergunta. No caso da jurisprudência, que seria, no caso, a repetição de postura na composição dos conflitos, como que é a aceitação das partes? Como se aplica, no caso da conscienciologia, a jurisprudência na mediação? Bem, talvez os advogados aqui vão falar mais sobre isso, mas assim, o que eu quis dizer com isso aqui é que chegou a demanda, a gente vai fazer todo o esforço para não deixá-la gerar os assédios cronicificados que eu falo em outra parte do verbete. Então, a gente vai usar toda a ferramenta, chama esses advogados, faz reunião, vê quais são os pontos de vista, discute, vê tudo que tem disponível, principalmente da parte do direito, né? E depois a gente vai ver os outros aspectos que são do paradireito, que a gente vai poder aplicar para resolver aquele problema. E nisso tudo, claro que não existe esse tipo de conduta quando a gente toma uma posição para chegar com a pessoa sem ter uma mediação. A gente vai lá, vai ver qual a melhor postura para poder resolver, mediar o conflito entre aqueles voluntários, entre aquele voluntário e a IC, entre as ICs. Então, a gente aplica isso na prática. Vocês querem acrescentar, gente? Eu só queria te lembrar, se você quiser falar desse último parecer sobre a questão das ICs concederem ou não o desconto para menores de 21 anos e maiores de 60, que é uma forma de jurisprudência, entre aspas. Houve o parecer, Sim, as ICs muito vão acatar ou não. Sim. Cada IC é autônoma e independente para poder acatar. Era essa a dúvida? Tá. Tô bem, peguei. Está conectada. Então, assim, o que nós fizemos? Tinha aquela eterna dúvida, porque uma IC dava um desconto de 30% para os cursos da Conscienciologia, outra IC dava um desconto de 50%, para idosos e jovens, outro não dava desconto, não queria dar desconto. Então, o que a gente fez? A gente fez um parecer dando toda a visão jurídica do negócio. Pegamos o que é aplicado, hoje em dia no universo jurídico que tem sobre isso. E, ao final, nós dissemos... O SEAJUC se posiciona quanto à parte jurídica. Contudo, quem tem que resolver isso são as ICs. Então, sai do Conselho Jurídico e vai para o Conselho das ICs. Então, no Conselho das ICs, vão resolver dentro conscienciologicamente falando, como que vão atuar isso. Se é uma coisa que é large, você dá um desconto. Se a IC economicamente tem condição de dar esse desconto. Mas a parte jurídica nós posicionamos, Tudo bem? Então, na fatologia, página 12, poderia discorrer acerca da necessidade de dizer não ao atendimento das causas de cunho particular dos demandantes? Sim. Nós notamos, assim que a gente começou a atuar na coordenação do SEAJUC, que havia aquela confusão que eu falei entre o que é SEAJUC, que é o Conselho Jurídico da Unicim, o que era Juriscons, e o que era um consultório de advocacia comum. Então, muitas pessoas chegavam lá confundindo, achando que nós iríamos resolver todos os problemas. Por exemplo, o problema dela, por exemplo, no condomínio dela, lá no centro da cidade. Então, tinha uma ação judicial com problema de condomínio e queriam que a gente fosse lá atuar. A gente falou assim, olha, infelizmente, isso não é um problema que o conselho das ICs, um conselho ligado à Unicim, vai resolver. Por quê? Porque isso é uma causa sua particular, você vai precisar procurar um advogado para isso. A gente tem algumas ideias do que poderia ser, até a gente dar um atendimento e dar algumas dicas para a pessoa para poder ampliar a visão dela, mas esse não vai ser aqui o fórum adequado, o lugar adequado para você receber essa informação. E acontecia muito, então você precisa dizer,
Não, porque assim, a gente, dentro da questão do fraternismo, você tem a tendência a querer resolver todos os problemas das pessoas que chegam lá. E aí, o que acontece? Fica sobrecarregado e não dá conta do que tem realmente de conflitos de voluntários para serem resolvidos. Entendeu? Então, por isso que eu fiz questão de colocar aqui. Causa particular é com advogado pago ou a justiça gratuita, alguma coisa assim, mas não é no Conselho Jurídico da Unicim. Lani. Oi. Dentro do que ela está falando, ela poderia assistência gratuita aos voluntários. Você podia fazer essa diferenciação aí para a gente entender melhor? Sim, porque assim, os casos dos voluntários, mas os voluntários têm que ter um conflito entre voluntário com voluntário, ou voluntário com a IC, ou entre IC e IC, né, que as ICs são feitas por voluntário, então sempre tem que estar relacionado aos voluntários dentro das instituições conscienciocêntricas, entendeu? Então, não é o caso de uma pessoa que é voluntária da Conscienciologia, mas ela tem um problema particular, um problema de pensão alimentícia, um problema de condomínio, um problema de qualquer outro problema. Tem então, o caso também, desculpe te pode falar. interromper, mas aquele caso também, às vezes, é o voluntário, mas foi dentro de uma atuação no voluntariado. Por exemplo, a gente teve aí recentemente uma questão lá envolvendo questão profissional. Sim. Mas era numa atuação dentro de uma atividade, houve uma confusão e tal. Foi. Então o SEAJUC ajudou organizando algumas coisas nesse sentido. Porque se é o caso que eu estou falando, que eu pensando isso, que era o caso, envolvia uma IC. Né? Então a IC teve problema de um acionamento judicial por conta de um voluntário. Então a gente ajudou porque uma IC inteira estava precisando. Não, isso para caso. a IC, mas teve caso já de atuar com os voluntários foram acionados devido a conselho profissional, mas estava numa atuação de voluntariado, que nada tinha a ver com a atuação profissional. Isso. Então teve que ajudar no sentido, ou ajudou no sentido porque dizia nessa relação. Respeito a toda a CCCI, inclusive, né? Era um problema de toda a CCCI. Então, a gente precisava entrar para ajudar. Okay. Lani. Sim. Aqui em Fatologia você coloca a antecipação da ocorrência do conflito e em Maniologia a evitação da mania do apriorismo ante os problemas apresentados. Poderia fazer um cotejo entre esses dois itens? Essa antecipação aqui na Fatologia, quando estamos atuando, estamos atentos, estamos na CCCI, começamos a perceber, em determinadas vezes, que está havendo um problema que está enroscando. Chega um para você falar, o SEAJUC podia ver isso, o SEAJUC podia resolver isso, o SEAJUC podia fazer isso. O caso do desconto foi assim. Então, desde quando eu cheguei em Foz, que faz 8 anos, alguém dizia assim, eu mesmo mandei uma consulta para o SEAJUC. O SEAJUC poderia resolver esse negócio do desconto. Aí eu mandei uma consulta para o SEAJUC, mas não tive resposta. Então, você começa a ver que aquele negócio vai dar problema, aquele negócio vai enroscar. E começa a dar conflito mesmo. Então, a gente chega, olha, vamos fazer um parecer, né? Vamos ter a iniciativa de fazer esse parecer para desassediar esse problema. Então, a gente faz isso e a coisa realmente, a gente se antecipa a um problema maior, porque podia dar um problema mais sério, mas na frente, isso foi só um caso que eu citei. A gente consegue fazer um parecer de iniciativa própria para desassediar esse problema. E qual foi a outra coisa que você falou? Desculpa. Da evitação da mania do apriorismo ante os problemas apresentados. Exatamente, aquela coisa que antigamente chegava o problema, a pessoa, não, esse problema é muito, não, esse daí eu não quero não, aí empurravam para o outro, não, isso é muito chato, não quero resolver, isso vai dar problema. Então, hoje em dia não tem mais isso, porque nós temos uma escala. Então, vai chegar o problema, vai chegar a demanda, e já está, estrategicamente, eu sei que a letra C ali vai receber aquela demanda e vai precisar dar uma solução para aquilo. Não adianta ela se esquivar. Está escrito lá no nosso código. Não adianta se esquivar, tem que dar... a distribuição como é que fala? Antes da demanda chegar, já tem a pessoa para receber o problema. Não, foi em consenso. Obrigado. Fala, Rafael. Ainda em binomiologia, se pudesse... Aonde? Binomiologia, página 13. Se pudesse comentar o binômio SEAJUC, Associação Internacional de Paradireitologia, Juriscons, e ver como que você enxerga essa relação, essa sinergia entre SEAJUC e Juriscons. É uma sinergia total. Então, assim que eu falo, antes, como as pessoas não entendiam o que era o conselho, havia ainda um
sei lá, de onde vinha isso, que uma instituição, que é a Juriscons, não poderia estar trabalhando com o CIAJUC. Então, ao longo do tempo, a gente, né, foi vendo, fui esclarecendo, eu falei, gente, o CIAJUC é o seguinte, é um conselho que precisa de advogados. Aonde estão a maioria dos advogados dessa CCCI? Na Juriscons, tá certo? Que é a IC do Paradireito. Então, vamos nos aproximar, vamos chegar para trabalhar. Aqui nós estamos para resolver os problemas, não vejo nenhum conflito entre a IC, né, Juriscons, e o CIAJUC, porque o CIAJUC é um conselho suprainstitucional da Unicim, e a Juriscons é uma IC como outra qualquer. Então, só para dar aqui a pontuação, hoje em dia nós somos 11 conselheiros, e mais eu, né, na coordenação. 7 são da Juriscons. Então, foi um trabalho, foi um crescendo. 11 mais você, 12, então? São, exatamente, 12 no são CIAJUC. 12. 11 mais eu, 12, que eu coordeno, né? Então, são 7 conselheiros da Juriscons. Então, assim, cada vez está chegando mais e eu estou convocando mais pessoas para chegarem. Então, eu vejo que há um sinergismo muito grande nesse trabalho. A gente foi afinando o discurso, a gente foi ficando intercompreensivo, foi ficando próximo, entendeu? Então, assim, eu vejo como muito positivo. Não sei como vocês, a Márcia vai falar ali. Fala, Márcia. Juriscons e pelo CIAJUC. Eu estou nas duas instituições e o que eu vejo assim, que há um compromisso da Juriscons em auxiliar o CIAJUC. Tem um setor na Juriscons que chama Serviço de Assistência Paradireitológica e o CIAJUC é um desses itens. É onde os voluntários que estão nesse duplo vínculo consideram essa assistência paradireitológica para o CIAJUC. Então, a parceria é realmente muito boa, o trabalho tem sido muito bom para todos nós. Excelente. Obrigada. Na fatologia, página 12, final da terceira linha, de baixo para cima, gostaria que comentasse a respeito de as obrigações extrapautas dos conselheiros. Tá. Então, assim, nosso conselho, nós temos as resoluções dos conflitos, as demandas que chegam, e já falei que tem a escala, tem que a pessoa vai receber. Só que existem reuniões de conselhos de 6, reuniões de colegiado, representar o CIAJUC, talvez em um lugar fora daqui. Então, existem outras demandas que não são só o trabalho de parecerista, ou o trabalho de você, né, advocacia, né, pro bono. Então, também fizemos nessa nossa escala, né, uma tabelinha com sorteio até meados do ano que vem para, pelo menos no Conselho das ICs, né, que tem todos os meses, sempre vai ter um conselheiro do CIAJUC lá. Sempre. Atento, né, e vendo o que está acontecendo, contribuindo com que ele possa ajudar. Nas reuniões dos colegiados também, a gente não tem escala para isso, porque a gente não sabe até quando vão essas reuniões, né, e elas nem estavam na pauta, né, que é uma coisa temporária. Então, eu sempre consigo alguém para ir também. E, quando há alguma outra coisa que precisa, eu faço uma convocação geral. Gente, quem que pode estar presente? Vamos lá, vamos ajudar. A gente, hoje em dia, eu reconheço, acho que sempre teve, o CIAJUC tem uma grande representatividade na CCCI. Eu vejo que sempre, pelo menos a coordenadora da Unicim agora nos solicita nas coisas, qualquer outra reunião que seja um pouco mais séria, ela quer que o CIAJUC esteja presente. E eu acho que a gente precisa realmente contribuir com isso pela nossa experiência, né, da questão jurídica. Essa sua experiência, Elaine, você tem citado aí várias vezes, ela é muito rica, que eu estou vendo, do ponto de vista de gestão maxproexológica. Porque você está juntando a demanda, você criou uma metodologia, vocês lá criaram uma metodologia até antecipatória, né, como você falou, da demanda juntamente com quem atende, do atendente. Então, eu vejo aí que é um exemplo interessantíssimo que você está trazendo, que extrapola a questão especificamente do paradireito e das demandas do direito aqui nosso, com essa questão de gestão maxproexológica, porque você pega quem atua para fazer assistência com a demanda, sim, seja em participação de reunião, seja de demandas de pareceres que vão surgir e, às vezes, já estão até alocados previamente. Muito sim, interessante esse caso aí que você está trazendo. E a gente também fez o seguinte, como nós temos duas categorias, né,
os que advogam e os que não advogam, a gente fez até também uma divisão nessa causa. É uma categorização. Exatamente. Então, as pessoas que advogam, todas as causas que vão surgir já tem o grupo que vai receber. Perfeito. E os outros são pareceristas, atende as demandas 10 e 6. Então, assim, também dividiu em 2 categorias. Entendeu? Excelente. Foi bem interessante. Muito interessante mesmo. Obrigada. De repente, mereceria aí um verbete sobre isso. Eu acho que é uma experiência rica que pode servir até para outros contextos de outras especialidades da Conscienciologia, né, o que você está aí desenvolvendo. Legal, obrigada. Na parafatologia, página 12, terceira linha, o que pode falar sobre a lida com os assédios interconscienciais? Eu posso falar dessa questão de você receber a demanda, receber o pedido de ajuda, e quando chega, a coisa chega assediada, digamos assim, né? Não tem outra palavra para falar, né? Eu queria, né, achar uma coisinha melhor, mais suave, mas não tem jeito. Só para tocar pro gol. Então o negócio chega assediado. Então, eu vejo que vai dar cancha, né, que eu digo assim, do assessor jurídico, receber isso e desassediar. Isso aí, existem as ferramentas que são fundamentais, que uma delas, né, eu vou citar aqui na argumentologia, eu falo das profilaxias, que qualquer assessor jurídico que esteja atuando nesse trabalho, né, e também, às vezes, ele está atuando numa IC, ele precisa ter profilaxias. Autossustentação energética, se a pessoa não tiver em dia com suas energias, ela não vai conseguir. O holopensene conciliador, ela vai receber aquele negócio, aquele pedido, às vezes vem a pessoa meio chateada, vem os assediadores da pessoa, ela vai ter que ter manutenção do olhar fraterno aos demandantes e colegas do conselho, porque ela vai precisar discutir aquele assunto com os outros colegas e, às vezes, acatar uma ideia que não estava na cabeça dela, que ela pensava de outra forma, só que nós, em colegiado, pensamos que o melhor para aquela situação, com a visão de conjunto de todos, seria X solução. E, às vezes, a pessoa estava pensando, não, mas eu acho que seria essa. Mas, como nós somos um colegiado e a visão tem que ser em conjunto e o mais fraterno possível, então, a pessoa vai ter que, muitas vezes, ouvir, né, o que o colegiado está dizendo e acatar essa decisão. Questão da ortopensenidade, a preocupação permanente com a própria rigidez pensênica, contribuindo para a harmonia grupal. Sobrepairamento, isso aqui é interessante demais. Utilização da intercompreensão para aplicação da técnica do sobrepairamento em relação às situações difíceis, porém solucionáveis. Então, às vezes, você pinta um negócio de preto, mas às vezes não é, dá para dar uma acinzentada e tal, depois você vai colorindo aquele problema. Então, você tem que sobrepairar muita coisa para você não assediar mais aquela questão do que ajudar, entendeu? Isso que você tá e a trazendo, TENEPS, entendeu? Desculpe, só em cima disso daí. É interessante a gente ver isso de maneira prática na questão do time, né? Às vezes a pessoa até está certa na intervenção que quer fazer, mas o problema do time, o ritmo certo, né, o momento certo, às vezes o ritmo do grupo, isso tudo é muito sério para que a gente pense até nessa questão de sobrepairar. Porque a pessoa, ela vê que é o certo, é aquilo que tem que ser feito, mas às vezes não é o momento, o ritmo é outro, e ter que segurar, aguentar. Não é fácil, né? Não é fácil. Isso que é legal a questão de ser colegiado. Porque sempre tem uma pessoa que está um pouco mais antenada, mais conectada, mais afinizada com o amparo, e fala, gente, para aí tudo, eu acho que dá para resolver de uma outra forma e tal, aí, entendeu? Aí acalma, e aí você consegue, parece que dá uma limpada e enxergar uma solução melhor, né? Que é melhor para todos. Então, é isso, eu até esqueci a pergunta. Os assédios. Então, a questão para você lidar com os assédios tem que ter uma preparação. Essas preparações aqui que eu citei nessas profilaxias, senão você não consegue dar conta do recado. Essa que é a grande verdade. Ok, vamos lá. Enquanto você estava dando a resposta ali para mim, eu me lembrei de um filme, Guardadas as Proporções, mas fala muito em reciclagem também, o filme Uma Lição de Amor, não sei se você conhece. Não lembro. Conta a história de uma advogada que começa a fazer pro bono, até meio empurrada, assim,
e de repente ela ganha muito mais do que se fosse uma questão paga. Uma lição de amor, é bem interessante, é com Champagne, a atriz eu não lembro o nome. Agora, talvez. A questão em legislogia, você poderia explicar melhor para mim para a jurisprudência? A questão da parajurisprudência, a jurisprudência a gente sabe que são as nossas leis aí, né, intrafísicas, que vão sendo praticadas, e aí um momento chega e há uma conclusão, e a partir dali você pega aquela solução, aqueles julgados, e você vai aplicar para os casos vindouros, né? Essa parajurisprudência é justamente você estar conectado com o holopensene, os amparadores específicos do paradireito, né? Para poder você captar essas ideias mais avançadas e você chegar a uma solução. Por exemplo, nós estamos fazendo vários casos aqui, né? Nós temos já uns cases que nós resolvemos de determinado modo, claro, usando o direito e o paradireito, a paradiplomacia, a intercompreensão. Então, isso faz com que nós tenhamos já um apanhado de parajurisprudências, porque nós não trabalhamos isso sozinhos, só pensando na lei, nós usamos as paraleis para isso. Então, é por isso a questão da parajurisprudência. Você pega todo esse amparo, né, esses insights que vêm para você na TENEPS, no trabalho de energia, para fazer esses desassédios, e com isso você tem uma parajurisprudência. Nós já temos agora vários casos solucionados, a gente não vai de novo ter que queimar neurônios nem sinapses com isso para as próximas demandas que vierem. Entendeu? Vamos lá, sim. Boa tarde, Lani. Boa tarde. Aqui na argumentologia, na página 15, aí o item 2, você fala definição de regras legais da CCCI, né? Uhum. Define regras jurídicas e cosmoéticas relacionadas ao trabalho voluntário dentro da comunidade. E aí eu estou com uma questão que a gente está começando, eu sou do IPC, né? Atuo na área de vendas, e as ICs em geral estão começando a fazer uma divulgação, aprendendo a usar os meios virtuais, né? As redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Se vocês já estão pensando em, se já veio alguma questão com relação a isso, se você tem alguma dica para comportamento nessas redes? Não tenho, e vou anotar essa demanda. Isso pode ser uma daquelas demandas que a gente vai ter que fazer um parecer proativo, né? Mas também, se você quiser, eu vou te pedir para você quiser começar, né, essa solicitação, você mandar um e-mail para ceajuc@unicim.org, que aí a gente anota. Quando a gente tem a solicitação, aí a gente passa para aquele conselheiro que já está escalado, entendeu? E faz com que ele comece a trabalhar. Porque senão a gente não fica difícil de proativamente, tem tantos problemas, a gente começar a atender. Mas se você solicitar, você vai ser respondido. Uma hora a gente vai te dar uma solução para isso. Você pode demandar? Posso sim. É até bacana, porque geralmente o voluntário que está ocupado disso, não necessariamente ele é um especialista da comunicação, né? Sim, exatamente. Então ele pode colocar os pés pelas mãos. Aí. Não, isso agora é a atualidade, é assim que funciona. As divulgações são assim, né? Então a gente não pode mais fugir disso. Precisamos ter realmente já uma antecipação a um problema vindouro, tá certo? No que eu falo no verbete. Qual é seu nome? André. André. Então você demanda, André, que a gente vai estudar para te dar uma solução, tá bom? Obrigado. Na enumerologia, página 13, primeira e segunda linha, gostaria que fizesse uma abordagem acerca de assistência sem apego aos ganhos secundários e a interassistência reconciliadora com antigos compassageiros evolutivos. Bem, a questão da assistência sem ganhos secundários é justamente o que a gente faz. A gente, primeiro, não tem o ganho secundário do dinheiro, tá? E também, uma outra coisa, no conselho, a gente não pode estar buscando reconhecimento, holofote, abraço e agradecimentos. Não. A assistência tem que ser desinteressada, porque não é isso que a gente busca. A gente busca resolver os problemas de uma forma tranquila, positiva, e vamos tocando para o próximo trabalho. Por quê? O amadurecimento da gente, o que a gente busca nesse caso,
é uma recompensa evolutiva, eu vejo. Por quê? Porque você aprende demais quando faz esse tipo de trabalho. Então, o que você vai ter ali para você é um engrandecimento enquanto consciência. É você ver que, aí vamos lá na próxima pergunta, que naquele trabalho que você às vezes nem tem a noção multidimensionalmente de tudo que está acontecendo, você pode estar promovendo uma reconciliação multimilenar com os antigos, com passageiros evolutivos. Então, eu vejo que é isso que acontece. Muitos desassédios que acontecem, ocorrem as reconciliações no final das contas, e a coisa desanuvia. E aí, o que acontece? Acontece o encaminhamento, né? A pessoa se livra daquele problema, e ela tem um caminho evolutivo mais saudável. Inclusive, tem uma... Ninguém perguntou, mas eu vou falar aqui, tem um detalhe que eu falo, que eu chamo aqui, que eu chamo de teia, é até um sinergismo. É um sinergismo que está na página 13, que fala o sinergismo assistido, consciex, envolvidas na causa, assistentes e amparadores. Então, que eu coloquei até num artigo que eu escrevi aqui na revista Consciência, a última revista Consciência, cadê? Está para cá, não sei para enxergar, não sei para onde é que eu mostro. Assim? Ajuda aí, Vânia. Tá. Então, nessa revista Consciência, que foi a última que saiu agora no final do ano, tem um artigo que eu defendi aqui, que é Desafios da Assessoria Jurídica para a Diplomática e Instituição Conscienciocêntrica. Então, aqui eu coloco uma coisa interessante, para mim, que eu achei que fez muito sentido no trabalho que a gente está fazendo, que eu chamo de teia assistencial, onde tem o assistido, que ele traz as demandas, né, supostamente de cunho intrafísico. Com ele vem as companhias extrafísicas, né, que são as consciências afinizadas ao assunto e àquela pessoa, e podem ser, claro, patológicas ou podem ser homeostáticas. Tem também o assistente. Quem é o assistente? Somos nós, o assessor jurídico para diplomata, posicionado para a solução da questão. Então, ele está ali posicionado para resolver, vou receber esse problema e vou resolver. Os amparadores dos assessores jurídicos, né, que eles fazem ali? São reforço necessário para a ocorrência do desassédio. Então, eles nos dão os insights para poder a gente solucionar. E tem os amparadores do próprio assistido, que eles estão o quê? Interessados na solução daquele problema para liberar o assistido para continuar o seu próprio caminho evolutivo. Então, eu vejo que a coisa acontece dessa forma. Vânia, quer falar? Lani, eu gostaria que você fizesse na verdade não é um contraponto, mas eu acho que colabora com essa ideia que você acabou de explanar, sobre as condutas, o item 3, equanimidade entre conselheiros e consultores. Ah, tá. Item 3 da página 15, né? Que são as condutas que a gente tem no CIAJU, que é equanimidade entre os conselheiros e consultores, não há destaque de qualquer participante individualmente. É isso mesmo, corrobora com o que a gente estava falando. Então, não há... a gente não destaca, a gente não valoriza, né, nesse aspecto, que é a questão da vaidade do conselheiro ou do consultor. Esse conselheiro, esse consultor é mais importante, é menos importante, ele resolve mais problemas que o outro, ou resolve menos problemas. A gente não faz essa distinção e a gente não alimenta esse ego, porque a gente acha que isso é patológico, porque a gente está ali para trabalhar e para fazer assistência, para ajudar. Então, a gente não joga holofote em ninguém. A pessoa fez seu trabalho, está positivo, desassediou, fantástico. Vamos pegar o resultado desse trabalho, fazer a tal da parajurisprudência, para poder não precisar perder tanto tempo novamente da próxima vez. Isso. Só para colaborar com você, agora aqui no seu verbete, a questão do posicionamento assistencial genuíno, né? Que é aquele que não leva nomes, mas é sempre feito em grupo, sempre em consenso, e que o foco principal e prioritário é sempre fazer assistência. Exatamente, né? O anônimo, né? A questão do anonimato. Ok. Anne, antes da gente continuar, eu queria só fazer aqui trazer alguns recados. Primeiro é sobre o curso Consim Cobaia, voluntária do Conscienciograma, que é organizado pela Conscius e vai ocorrer agora no próximo dia 22 desse mês. Então, o local vai ser o Campus Discernimento, então aqui em Foz do Iguaçu. As inscrições podem ser feitas na sede da Conscius e também fazendo a ligação para lá, quem quiser mais informações.
O horário é de 3 horas da tarde às 8h30 da noite. Tá? O outro curso é o 40 Manobras Energéticas, que vai ser ministrado pelo professor Mário Oliveira, um curso da CIP. Esse curso ocorrerá entre os dias 22, 23 e 24 também desse mês de janeiro. Ele vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Para quem quiser mais informações, pode ligar para o número da CIP após as 15 horas, que é o 2102-1421. Falando nisso, chegando aqui de última hora, quentinho, saindo do forno, nós vamos ter aqui também o curso presencial Teáticas da Advocacia Interassistencial, tem tudo a ver com o que está sendo discutido aqui, né, dentro do referente a juriscons, ao CIAJUC, mas ao Paradireito, sobretudo, com a professora Márcia Ram. Então, esse é um curso novo, né? Curso inédito? Então, curso inédito, Teáticas da Advocacia Interassistencial, vai ocorrer na sede da Juriscons, é aqui em Foz do Iguaçu mesmo? Aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento, né? Isso. Então, entre os dias 30 e 31 de janeiro, então desse mês, 30 e 31, das 8 às 19h30 no sábado e das 8h15 às 17 horas no domingo. Tá? Vivenciar os princípios do Paradireito nas práticas jurídicas. É isso. Esse curso visa, assim, além de outras competências, habilitar as pessoas interessadas em vivenciar o Paradireito no direito. E também nós vamos trabalhar com uma técnica, que é justamente uma técnica para auxiliar na questão do desassédio, que é a técnica da amparabilidade parajurídica. Tem até um verbete já publicado na enciclopédia, se os teletertulianos e os tertulianos tiverem interesse em dar uma olhada nessa técnica, está disponível para vocês. E é um curso sem pré-requisitos, né? Sem pré-requisitos e não precisa prático. Ser advogado para participar desse curso. Também não, precisa ter a vontade de ser paradireitólogo e de se pacificar intimamente, buscar assim, melhorar os ambientes em termos de conflitividade. Excelente. Obrigada. Então, pessoal, fica aí a dica. E, por último, o curso Balanço Existencial, que vai ocorrer entre os dias 6 agora de fevereiro, então no período do Carnaval, de sábado, dia 6, até terça-feira, dia 4. Não, desculpe, terça-feira, dia 9. Então, de 6, que é um sábado, até terça-feira, dia 9, balanço existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, um inventário de todos os seus acertos, erros, conquistas, realizações, aportes, retribuições, desde o seu nascimento até os dias de hoje. E um plano de ação daí para frente. Vale a pena aqui destacar algumas apresentações. Nós vamos ter o professor Francisco Mauro no talk show, e que tem até certo ponto uma relação com o Paradireito, dentro do que ele vai falar, até referente uma vida passada dele, então vale a pena, isso aí é imperdível. Nós vamos ter do Dogma Ciência com o professor Antônio Magalhães, que vai abordar a condição dele que trabalhou no Vaticano e com o Papa João Paulo II, e como é que foi chegar à Conscienciologia, o Antônio Magalhães. O Antônio, português. Nós vamos ter, e isso vai ser bem interessante também, a Sancha Espínola, que vai falar da condição dela enquanto consciex, na última intermissão, que era Maria Celeste, e que foi uma das consciex que o professor Valdo, na época do Espiritismo, fez a psicografia. Então, ela era a Maria Celeste, e ela vai abordar sobre essa temática durante o balanço. Dentre outras apresentações, né? A professora Laura Sanches, a professora também Fabiana Carvalho e outras atividades. Isso tudo dentro do Balanço Existencial, que é a 14ª turma. Vale a pena, então, quem puder participar, fazendo, em vez de pular o carnaval ou desfilar na Sapucaí, vem justamente balançar, mas é um outro balanço, o balanço da existência. E o outro recado, por último aqui, na verdade esse último sim, mas muito importante, que é do Programas Amigos da Enciclopédia. A equipe do Programas Amigos manifesta publicamente a preocupação
com a sensível redução dos números de associados nos últimos meses. Mais de 120 associados deixaram de renovar a assinatura. Essa perda está afetando o equilíbrio financeiro dos recursos que sustentam a manutenção das estruturas do holociclo, holoteca, tertuliário e a produção da enciclopédia da Conscienciologia. Lembramos que o programa Amigos é suprainstitucional, ou seja, é compromisso de todas as ICs para a continuidade dos projetos da Conscienciologia no campus do CAEC. Solicitamos o apoio dos voluntários cujas assinaturas venceram nos últimos meses para que façam a renovação e também aqueles que puderem ingressar no programa que façam a adesão. Então, o valor é R$ 70 por mês e o associado tem o benefício exclusivo de utilizar ferramentas de pesquisas avançadas em 39 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados e a enciclopédia. Então, fica aí esse recado do professor Fernando Barbaresco, que é o secretário-geral do CAEC. Ok? Voltando aqui, então, nós temos a seguinte questão, Lani. Na enumerologia, página 13, primeira e segunda linha, gostaria que fizesse uma abordagem. Esse, acho que a gente falou, né? Ou não? Já falou, né? Então, o outro é, professora Lani, como atual conselheiro do CEAJUC, residindo em outro estado, isso vem de Florianópolis, tá? Santa Catarina. Agora. Experimentei fortemente o primeiro sinergismologia, que está no item sinergismologia. Isso me faz pensar em como seria importante haver mais conselheiros pelo país, de modo a prestar atendimento mais localizado quando necessário, sempre em perfeita harmonia com a sede em Foz. Gostaria de ouvir suas observações a respeito. Rubem, eu captei aí sua mensagem. Vossa mensagem. Vossa mensagem já estava aqui. A próxima coisa que eu ia falar, que a gente falou em parecer, e eu queria aqui dar um crédito para o Rubem, que ele apresentou um verbete recente, que é o parecer técnico. Então, quem se interessar mais pelo assunto, pode ler o verbete. Não deu para entrar aqui na minha remissiologia, porque eu entreguei esse verbete antes da defesa do verbete dele. Então, falando da questão dos conselheiros de outros locais, né? Isso que ele quer que eu fale. Então, era o que eu estava há muito, desde o início da tertúlia, falando, né? Solicitando. Então, eu coloco também aqui, vou logo falar, que eu até falei com a Vânia, isso aqui é bem impactante. Na página 15, nas condutas, tem assim, indiscriminação. Inclusão indiscriminada de todos os voluntários bacharéis em direitos ou advogados atuantes interessados no trabalho. Só não contribui quem não se predispõe. Tá? Então, assim, eu deixo aqui um convite aberto para quem quiser contribuir com esse trabalho. Explicando, primeiro, não precisa estar toda hora, não fazemos reuniões toda hora. Acho que desde quando eu assumi, a gente fez 2 reuniões mais sérias assim, com todo mundo, que é o que a gente não consegue nas mini-reuniões, com aquelas pessoas que já estão com aquela demanda. É um trabalho que traz, como a gente falou aqui, um amparo específico, um amparo, como é que eu posso dizer, de peso para a pessoa que está ajudando nesse trabalho. O Rubem, por exemplo, ele mora em Florianópolis, então acho que aqui eu o vi 2 vezes só. E é um dos conselheiros que muito me ajuda, entendeu? Toda hora que eu peço, ele tem a predisposição assistencial, que o Rafael falou ainda há pouco, e eu vejo que não faz a menor diferença de ele estar aqui ou estar longe, entendeu? Porque nós temos uma comunicação bem estreita. Tanto que eu coloco aqui na questão da estrangeirismologia, as reuniões via Skype, aproximando os conselheiros em outros estados do Brasil. Então, atualmente, eu tenho um conselheiro em São Paulo, em Florianópolis e em Campo Grande. E isso não nos afasta, entendeu? Então, eu vejo que é fundamental. Há muito trabalho, o nosso trabalho é importante para fazer esse desassédio, para fazer a coisa fluir, para aumentar a nossa coesão, ajudar no nosso fraternismo. Então, eu vejo que é importante, estou aqui, né, puxando brasa, mas eu vejo que é um trabalho super importante, né, de desassédio, principalmente. A verbetógrafa, na fatologia, página 12, 8ª linha. A antecipação da ocorrência do conflito trata do caráter preventivo dos pareceres. Para evitar-se ao máximo a geração de conflitos,
não seria importante a promoção da conscientização das ICs quanto às consultas ao CEAJUC sob esse aspecto? Sim, quando a gente assumiu a coordenação, a primeira coisa que eu fiz foi enviar 2 vezes comunicado para todas as ICs, falando da nossa disposição em ajudar, falando o e-mail que a pessoa pode procurar, falando os horários de atendimento né, que eu estaria, né, fisicamente lá na Unicim. E eu vejo uma coisa interessante que agora eu lembrei, da importância da IC, de qualquer pessoa que queira uma ajuda do CEAJUC, procurar o CEAJUC. Que eu estou vendo que está acontecendo muitas coisas paralelas. Está vindo assim, fulano me pediu para eu fazer isso, fulano me pediu... Não, tem que chegar no CEAJUC. Por quê? Porque agora o CEAJUC tem uma organização que tem a tal da tabela, que já tem as pessoas posicionadas para receber o problema. Então, não adianta chegar paralelo e pedir para João, se quem está escalado para receber o problema é o Rafael. Então, não adianta. Precisa a pessoa seguir um fluxo. Então, existe uma organização e, para melhor atender todo mundo, ela precisa ser seguida. Então, é super importante a pessoa chegar e solicitar ao CEAJUC a sua ajuda. O e-mail do CEAJUC eu recebo, tenho meu e-mail, posso passar o e-mail também particular. Então, eu consulto direto o e-mail do CEAJUC. Chegou lá, chegou na nossa mão. Entendeu? Loche. Opa. Gostaria de completar um pouco essa abordagem. Parabéns, Lani, pelo verbete. É muito importante o seu exemplo aí no CEAJUC, que é um conselho da Unicim. E, realmente, um dos papéis dos conselhos, em especial do CEAJUC, é a parte profilática. É preparar documentação que calce as ações do voluntariado da Conscienciologia, das instituições, no sentido de errar menos e acertar mais. Então, a demanda ela não vem só com a carga de negatividade, às vezes ela vem como um start para a gente elaborar algum parecer que venha compor essas diretrizes político-administrativas que beneficiem o maior número possível de todo mundo. Então, isso também ocorre desde o início da Unicim, desde 2005, em outros conselhos, mas o CEAJUC ele é o mais estruturado, não resta dúvida. Obrigada, Isabel, pela contribuição. Okay. Agora uma questão de Jundiaí, São Paulo. Parabéns à verbetógrafa. Na tecnologia, página 13, terceira linha, favor explicitar a técnica da habilitação ante aos fatores surpresa solicitados ao Conselho. Essa aqui vem para esclarecer aquilo que a gente já falou, a questão do não ter a priorismose. Que a pessoa, quando vem uma demanda, ela fala, tem um arrepio e fala, essa eu não quero. Entendeu? E aquilo ali já gera um autoassédio. E essa irritação, o que é? Diminuir a irritação, a impaciência ante o problema que surgiu. Então, assim, nós estamos ali para isso. Então, a predisposição assistencial, nesse caso, ajuda demais. A pessoa não vai ter surpresa. Ela fala assim, eu estou aqui para ajudar, vai chegar o problema, opa, chegou, então agora é minha vez. Entendeu? Então, agora eu vou fazer, sem grandes... como é que eu posso dizer? Sem grandes assodamentos, né, energéticos, arroubos, né, energéticos com relação àquilo. É o nosso trabalho. Vamos pensar que na Socinha, quem trabalha? A pessoa que trabalha, um dia um problema, outro dia outro problema, e ela não resolve, ela não faz. Então, qual é a diferença aqui? Nós não recebemos por isso. Então, a pessoa tem que ter uma ampliação aí, né, consciencial. Nós não recebemos por isso, mas dinheiro. Mas nós recebemos em termos de ganho evolutivo muito. Não dá para... Isso não dá para mencionar. Então... É por aí. Então, as pessoas, quando se acalma, tudo se resolve, ela vai conseguir ajudar. Tem um aspecto interessante disso que ele perguntou e do que você está falando, da pessoa chegar num ponto mesmo, que é o seu holopensene dentro do para-direito, ele já em si, já começa a resolver a demanda. Só da pessoa, é aquilo que a gente fala, né? A pessoa, quando se inscreve num curso, o curso já começou para ela, mesmo que seja um mês antes, por exemplo, já começa a ter uma atuação dos amparadores em algum nível. Mas do ponto de vista lá do conselheiro, ou quem vai atuar, se ela tem cada vez mais fortalecido esse holopensene, a presença dela, a força presencial,
ela já começa a resolver muita coisa. É isso que a gente tem que chegar, cada um na sua especialidade. É o consciencioterapeuta que a presença dele já contribui para promover a saúde, não é? E assim vai dentro de cada área. Então, se a pessoa tiver essa consciência, autoconsciência do processo multidimensional e reforçar o seu holopensene pessoal, ela, na hora que recebe aquele problema, aquilo já começou a resolução. Então, esse assodamento não tem razão de ser, porque já começou a solução, a partir da atuação energética, não é? Não, eu vejo que o grande aprendizado é você prestar atenção em tudo que acontece desde quando você recebe aquela demanda. Parapsiquicamente, energeticamente, como é que você reage, quais são os teus pensamentos, quais serão tuas projeções com relação a isso e como vai ficar a tua TENEPS com relação a isso. Então, se você pega isso como aprendizado, é fantástico. Realmente o ganho evolutivo é muito grande. Bom, agora uma questão de Niterói, no Rio de Janeiro. A verbetógrafa, professora Lani, na binomiologia, página 13, final da segunda linha, poderia fazer um cotejo entre os itens do binômio normas legais intrafísicas, paradigma consciencial? Qual é a linha? Segunda linha, na página 13, binomiologia, segunda linha, um cotejo entre os itens do binômio normas legais intrafísicas, paradigma consciencial. Tá. Esse aqui é justamente a gente aplicar, né? Receber aquela demanda que, a princípio, seria uma demanda meramente intrafísica, que você resolveria no escritório de advocacia de uma forma ali, pega a lei, resolve, tá, isso é isso não está correto, não, vamos para o tribunal, não vamos, aquela questão intrafísica. Para o que eu falei ainda há pouco na questão da teia interassistencial, é você entender que chegou aquele problema intrafísico, mas ali tem toda a questão multidimensional envolvida. Tem os amparadores, tem as consciências assediadoras, tem os amparadores do assistente, que somos nós, e do assistido. Tem toda uma teia ali interassistencial interessada ou na resolução ou no fracasso daquela lide. Entendeu? Então, quando você começa a ver isso, você está esquecendo, né? Você está juntando, na realidade, a questão das normas legais intrafísicas, você vai precisar delas para resolver o problema, mas você está ampliando a sua consciencialidade para também contribuir com os aspectos multidimensionais, para que haja a mediação, para que haja a reconciliação e para que haja a solução do problema. Então, você junta as duas coisas, que é justamente o que no SEAJUC fazemos, e é o para-direito. Você tem que estar sempre com a visão além, né? Não estou vendo aquela consciência, eu estou vendo a história, a vida daquela consciência. Não é só aquele problema, são os outros, são as energias dela, é o parapsiquismo e tudo mais. Então, eu vejo que juntando as duas coisas, é como a gente consegue resolver os problemas. Agora é interessante, extrapolando um pouco dentro do que você trouxe, essa visão do paradigma consciencial, ele, em muitos casos, ele pode servir até para ter uma visão crítica das regras intrafísicas, né, das normas intrafísicas. E me ocorreu aqui até a condição da justificativa ou da sustentação em situações de contralegem, onde no direito convencional aquilo seria, né, o legitimado, mas numa visão conscienciológica justificaria um contralegem. Então acho que isso aí é interessante, até aí pegando uma outra faceta, né, desse binômio entre as normas legais e o paradigma consciencial. Né? Da mesma forma até que a cosmoética ela é muito mais ampla e muitas vezes até pode ser, dependendo do item, oposta à questão da ética dentro de um grupo social, que a ética sempre é, né, ou a moral mais especificamente, ela sempre é limitada no tempo e no espaço, para cada grupo e para cada época. A gente vê isso também com a questão do paradireito, né? Tem determinados princípios que a gente pode... Era muito comum, a Marlene está aí, a gente discutia até nas mini tertúlias com o Valdo, que se fosse considerado direito agora, o pessoal ia sair correndo. Né? Alguns princípios, ou ideias, ou especulações que se fazia. Eu lembro muito bem do presídio do Estado Mundial. Então, se fosse colocar hoje, pronto, seria uma coisa totalmente inadmissível, né, e absurda. Então,
esse outro aspecto também, né? O paradigma consciencial servindo como um parâmetro para a crítica do direito convencional atual, né? Acho que é interessante a gente considerar. Não sei lembrar também, nesse sentido, da escusa de consciência, a oposição de consciência. Sim, né? O objetor de consciência. Isso. Em alguns casos é previsto em lei, mas outros não. E a pessoa, por princípios pessoais ou valores assim íntimos, ela contrapõe a legislação em vigor em determinado país para, enfim, manter a posição dela de ética, enfim, dos valores. Perfeito. Né? É outro caso que poderia ir, e pode, né, na verdade, a pessoa se utilizar do paradigma consciencial e alegar justamente, ou realizar a objeção de consciência para aquela condição. Né? Acho que é bem interessante esse aspecto. Outra questão agora de Foz do Iguaçu. A verbetógrafa, como vê você seu trabalho no CEAJUC frente às demandas de mediação interconsciencial? Agora é uma questão particular. Não, eu vejo assim que é o mote do trabalho. É a questão da mediação e da conciliação. Então, eu comecei, como eu falo, eu era voluntária já, tanto que eu boto aqui, eu acho que um crescendo da questão da pessoa que não que seja assim, mas a pessoa que é advogado, chega para a conscienciologia, ela se torna assessor em uma instituição conscienciocêntrica e seria interessante que ela fosse depois trabalhar como conselheira do CEAJUC, que ela experimentar tudo isso, entendeu? Então, nesse trabalho você vai fazendo os seus códigos pessoais, seus CPCs, né? Códigos de valores pessoais, você vai abrandando, que às vezes você chega, se você, principalmente quem advoga, que vem com aquela energia de advogado, que às vezes é um pouco mais combativa, né? Você vai abrandando. Gostei do às vezes. Então, muito você raramente. Muito raramente. Então você vai abrandando, você vai ficando intercompreensivo, e aí você vai conseguindo chegar na questão de você fazer as mediações e promover as reconciliações. Então, eu acho que é um crescendo isso mesmo, sabe? É muito interessante isso, por isso que eu brinquei um pouco. Uhum. Teve um verbete aqui que foi apresentado pela Morena. Acho que foi o da Morena, ou a Morena estava participando, né, que é advogada também. Uhum. E ela comentou algo que é muito interessante, até certo ponto óbvio, né, que a própria formação do advogado, ela não é uma formação para conciliação. Ela é uma formação para ganhar, para vitória. Então, sempre tem duas partes em conflito e a parte que ele estiver defendendo é para ganhar. Normalmente, a cabeça do advogado ele é formado assim, nas universidades. Então, que isso é interessante até para se repensar o próprio ensino do direito e a formação do direito, em que se predomine não simplesmente a vitória, mas a conciliação. Ou se considere que a vitória é, em primeiro lugar, a conciliação, e não uma parte ser superior à outra, né, ou sobressair em relação à outra. Então, isso está a maneira até de pensar a identidade do próprio advogado ou do profissional do direito dentro desse contexto. Por isso que eu acho que vale muito a pena ressaltar isso que você está trazendo. Né? É o que se deseja, né, Lógico? Espero que a gente consiga, aí, com o ensino das universidades, a Conscienciologia entrar um pouquinho e a gente conseguir ter uma qualificação desse trabalho. Qualificação. Né? Outro aspecto agora, outra questão vem de Goiânia, no estado de Goiás. A verbetógrafa gostaria que elucidasse a maniologia, na página 14. Maniologia. A evitação da mania do apriorismo ante os problemas apresentados. É não ficar reativo, ficar aborrecido, ficar irritado quando chega uma demanda, quando chega um problema para ser solucionado no CEAJUC. Colocar, primeiramente, o pensamento primeiro. Eu estou aqui predisposto a ajudar nos desassédios interconscienciais através do conselho jurídico. Se a pessoa fizer isso, não vai acontecer essa mania a priorista. Tá certo? Bom, Lani, nós estamos chegando, infelizmente, aí ao final dessa tertúlia. Parabéns, né? Você realmente, além de dominar muito o tema, sabe expor muito bem, então facilita muito a compreensão. Como eu costumo dizer, né, o direito, e sobretudo na nossa ótica, o para-direito, ele é algo que é fundamental para todo mundo. Deveria haver uma educação jurídica para todas as pessoas, não simplesmente para quem vai trabalhar ou atuar com isso,
porque isso faz parte de viver em sociedade, né, do conviver, como a gente estava colocando lá no início, até da coesão social. E você tem múltiplas instâncias disso, o viver dentro de uma dupla, o conviver dentro de uma família, dentro de um grupo maior, dentro de uma IC, dentro de uma comunidade, dentro do planeta e até interplanetário. Então, o direito, a compreensão, a maturidade sobre ele, quanto mais se escrever, se falar, e vocês trazerem esses exemplos, tanto do SEAJUC, da Juriscons e todos os outros que, de alguma forma, direto ou indiretamente, trabalham com o para-direito, melhor, né? Eu acho que é bom para todo mundo, e, sobretudo, algo que foi discutido muito aqui, que é da profilaxia, né? A profilaxia ou paraprofilaxia jurídica ou parajurídica, que é o melhor dos mundos, né? Então, a condição. E eu vejo que tem uma coisa que sempre me chamou muito a atenção e que sintetiza tudo. Amparador não briga. Não é? Amparador não briga. Então, a gente pode chegar nisso daí. Quer dizer, a gente tem que chegar nisso daí. Amparador não briga, né? Então, olha, parabéns, aguardamos as centenas de outros verbetes, tá? Até aí uma próxima oportunidade. Obrigada, tá Lóis. Eu queria agradecer aqui também a equipe da Enciclosapiens, a professora Paula, o suporte técnico, a professora Nazaré e o professor Robson. Queria agradecer também aos tertulianos, que aqui estava até saindo com um sotaque meio nordestino aqui, ó, tertulianos, aos tertulianos aqui presentes e também aos teletertulianos que assistiram e enviaram questões, tá certo? E, obviamente, sempre agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, no caso, amanhã estarei aqui também. Vamos, então, às nossas divulgações. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Hoje teremos 4 recados: Paula Souza, concurso Verbetografia; Paula Souza, concurso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; Márcia Ram, concurso Teática da Advocacia Interassistencial; Cláudio Monteiro, concurso 40 Manobras Energéticas. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o seu verbete, a fazer o programa Verbetografia no formato EAD, totalmente à distância. Esse curso oferece aulas gravadas na plataforma Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas várias vezes, e também aulas online às quintas-feiras à noite, para acompanhar a sua produção verbetográfica. O curso irá iniciar no dia 25 de fevereiro e vai até no dia 19 de maio. São 12 módulos semanais, aulas vídeo, mais aulas online. Façam a sua inscrição para começar já a receber as aulas e poder definir o seu título. Enviem as suas propostas de títulos antecipadamente para títulos@enciclosapiens.org, otimizando e aproveitando o curso. Para inscrições, na recepção do CAEC ou por telefone 45 3525 2652, ou então através de e-mail caec@caec.org. Gostaria ainda de fazer a divulgação do curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, que vai acontecer no CAEC nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2016. O curso teórico-prático tem a finalidade de aprofundar a temática do mapeamento da sinalética, a habilidade da consciência em identificar os sinais personalíssimos em si mesma da presença de consciências extrafísicas, energias e parafenômenos. Esse curso vai ser ministrado pela professora Sandra Tornieri, que é especialista e autora do livro com o mesmo tema. Inscrições também no CAEC. O pagamento seria R$ 160 à vista ou 3 vezes de R$ 60. Inscrições 3525-2652. Boa tarde a todos. Eu gostaria então de reiterar o convite
para quem puder participar do curso Teáticas da Advocacia Interassistencial. Esse curso é um curso que tem relação direta com o verbete de hoje. Um dos grandes objetivos é entender a questão da conflitologia, da paradireitologia, na direitologia. E uma das questões assim que me ocorre, assim, que eu vejo assim, que é o maior resultado dessa prática da advocacia interassistencial é a pacificação íntima. Primeiro da parte que procura o advogado e depois das pessoas que estão envolvidas no conflito. Então, reforço esse convite. Nós temos ainda 11 vagas. O curso vai acontecer no dia 30 e 31 de janeiro de 2016, daqui a 2 semanas, na sede da Juriscons aqui em Foz do Iguaçu. Agradeço a todos e as informações podem ser aqui na recepção ou por telefone no CAEC ou no site da Juriscons. Olá, eu vim em nome da ACIP para convidar todos os interessados para o curso 40 Manobras Energéticas, que começa agora no dia 22, sexta-feira. É um curso de duração de 3 dias, vai dia 22, 23 e 24, com o professor Mário Oliveira. Dentre essas manobras energéticas, a pessoa pode trabalhar questões como entender e praticar banhos de energias, bloqueios e desbloqueios de fluxos energéticos, identificação do chakra predominante, identificação e estudo da condição de doador autoconsciente de energia, entre outras, o estudo da empatia energética. Então, maiores dúvidas, liguem hoje ainda, até às 15 horas, para o telefone 45 3525 2652, ou seja, e para o e-mail também da CIP, o telefone da CIP, 2102 1421. Corrigindo, então, liguem para 2102 1421, o e-mail acip@acip.com, sem BR. Obrigado, boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Reeducação Consciencial da especialidade Reeducaciologia e a verbetógrafa Liliane Scarpari. Boa tarde, obrigada.